O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Na aula de hoje, vamos falar sobre o tema O Surf que Empodera Mulheres e Meninas, com Aline Nunes, que é mestra e doutora em Sociologia e coordenadora da ONG TPM, Todas para o Mar. Bora para a nossa aula de hoje? Olá, companheiras, mulheres que estão aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre o surf que empodera meninas e mulheres. Quero, primeiramente, agradecer, dizer que é uma honra estar com vocês nessa interlocução, mesmo que virtual. Espero que cheguem até vocês um pouquinho das angústias, das análises, dos processos, que me atravessam, para a gente olhar para esse tema, conhecendo um pouco sobre a atividade, sobre o esporte, sobre o histórico, sobre o próprio processo de empoderamento, como é que é possível ele acontecer, e dizer que estou honrada, em estar aqui ocupando esse espaço, nessa oportunidade. O surf, ele vem, durante os últimos 3 anos, atravessando muito minha vida, tanto profissional quanto pessoal. E aí, só para comecinho, o surf, ele é um fenômeno muito interessante, ele é um prato cheio para a gente analisar como é que na sociedade se operam mesmo as desigualdades, os mecanismos de opressão, de gênero, de raça, de classe. Ele é um terreno muito fértil, muito incipiente, de luta mesmo, de pensar mobilização, pensar pautas, agendas, principalmente para as meninas, mulheres e população trans. E aí, me apresentando um pouco, eu me chamo Aline Nunes, eu sou licenciada em História, mestra e doutora em Sociologia pela UFPE, venho trabalhando nesses últimos 10 anos, 12 anos, a questão racial, o debate, uma análise racial crítica da nossa sociedade. O surf já é um fenômeno mais recente, dentre os meus interesses, de análise. Eu sou nascida em Recife, mas atualmente eu moro em Pojuca, um município da região metropolitana, o último município da região metropolitana, e especificamente eu moro na Bahia, na praia de Maracaípe. Talvez algumas aí conheçam, porque é muito, muito popular o turismo, para essa região aqui no Nordeste. Porto de Galinhas, se tornou durante aí uns 12 anos, 15 anos, eleito uma das praias mais bonitas do Nordeste, e eu moro justamente na praia ao lado. E por que eu destaco o território? Esse território, ele vai me informar bastante, ele vai me dar subsídio suficiente para entender que o processo de empoderamento ele só acontece a partir de espaços livres de opressões. Maracaípe, ele é um território muito interessante.
aqui nesse espaço, entre os surfistas, né, considerado a elite do surf, tanto masculino quanto feminino, nós concentramos em Maracaípe 8 atletas, né, uma estimativa de distrito que tem uma população de quase 2.000 habitantes. É um distrito pequeno, mas que tem uma relevância, né, dentro desse cenário do surf muito interessante. E esses são os que estão na elite, né? Como o Dodô, que é o atual campeão brasileiro, Monique Santos, que já foi campeã brasileira, e a Atalanta Batista, que é 8 vezes campeã de longboard, né? Além de ser campeã internacional. Então, trazer um pouco, né, desses nomes, dessas experiências exitosas, nos provoca, né, nesse lugar de pensar onde é que está o surf que empodera essas meninas e mulheres? Como é que ele pode, né, se tornar, enquanto atividade, esporte, né, um mecanismo, uma estratégia mesmo de reconhecimento das suas potências, de superação dos seus medos, mas infelizmente o que nós vemos é um espaço muito hostil, um ambiente extremamente violento, né, que te afasta não só da água, mas do sonho mesmo de pensar em viver desse esporte. E aí, complementando por que o surf, né, me atrai, me interessa dentro desse espectro de análise, eu sou professora há 19 anos, dos quais 16 são aqui dedicados a esse município, em Pojuca. Atualmente sou professora da rede estadual de ensino efetiva e contratada do município, além de formar parte do Conselho Municipal de Educação. E aí, onde entra a identidade mais forte, né, desse meu processo de análise, que é ser diretora de uma ONG chamada TPM, Todas para o Mar, e nós vamos falar dela ao decorrer dessa nossa conversa aqui, porque antes de pensar o surf como espaço de empoderamento, a gente tem que pensar quais são as ações e as iniciativas que promovem esse empoderamento, né? Existe aí um cenário, um território que a gente precisa conhecer, né? E apesar da provocação do tema ser sobre empoderamento, é importante a gente fazer esse resgate histórico e compreender o perfil, né, o cenário do que é que a gente está aqui conversando. O surf é um espaço, é um esporte hoje dominado, né, sempre hoje dominado por homens brancos ricos. Então é desse lugar que a gente começa a conversa. Então, até o empoderamento existe aí uma série de informações que a gente precisa acessar para poder entender a importância, o valor e o esforço que tem ocorrido, né, a partir dessas iniciativas e ações que de fato promovem o empoderamento, né? Só para situar também a questão dentro do esporte, né? A gente já acompanha aí nos meios de comunicação de massa o sexismo presente no geral nos esportes, pensando no futebol, na questão da valorização do futebol feminino, da valorização financeira, da visibilidade, das comparações que existem, né, entre os atletas, o acesso aos espaços cada vez mais profissionais, né, do esporte. Então, a gente precisa nos situarmos, né, que a gente está falando de um lugar extremamente sexista, que é o esporte em si, mas existem algumas especificidades nos esportes individuais, né? Os coletivos avançaram um pouco aí na discussão, no debate. Hoje existe, né, uma visibilidade, existe um interesse, né, de acompanhar a versão feminina, né, dos esportes, como a gente falou aqui do futebol, do vôlei, do basquete, mas e o surf, né? Onde é que o surf entra nesse imaginário dentro do nosso contexto mesmo de sociedade? Esportes individuais, eles travam muito, né? Tem uma dificuldade imensa de pensar a dimensão coletiva, né? Isso do ethos mesmo do esporte, né? Isso impacta
nos avanços, nas pautas, né, dessas maiorias minorizadas, né? Aqui eu vou utilizar esse termo ao invés de minorias políticas, né? Nós somos maiorias minorizadas, como mulheres, pessoas negras, população trans, pessoas com deficiência. Então, é um esporte que, além da dificuldade coletiva, ainda há uma dificuldade com essa identidade individual, né, a partir desses critérios, né, dessa interseccionalidade de gênero, raça e classe. E minha fala ela vai se direcionar em 4 eixos, né? Primeiramente, eu quero pensar uma perspectiva histórica muito breve, né, trazer um pouquinho da história do surf a partir desses relatos de viajantes. Logo em seguida, né, vamos fazer aqui uma interlocução com o período mesmo da escravidão negra e os desdobramentos culturais que a questão do mar mesmo se transformou dentro do imaginário, dentro desses corpos, dentro dessas vivências, dentro desses territórios, a relação mar-corpo, né? E logo em seguida entro, né, um pouquinho na discussão sobre a atividade, o esporte, trazendo aqui, né, algumas experiências mesmo contra-hegemônicas que fazem o enfrentamento ao processo mesmo de invisibilidade, né, de negação desse espaço do mar. Então, quero compartilhar aqui com vocês um material, mas enquanto isso eu vou aqui conversando, né, sobre a nossa conversa aqui, né, do surf. E aí, os primeiros relatos de viajantes sobre o esporte, sobre o surf, né, são encontrados desde o século XII, né? A priori foram vistos, né, peruanos, né, e aí em juncos, né, que são esse aglomerado de materiais, né, de madeira, deslizando em ondas, e os viajantes iam registrando, né, a impressionante habilidade, né, de deslizar nessas águas. Há também registros na Polinésia, no Ghana, no Hawaii, né, no Havaí, como os primeiros lugares, os primeiros territórios onde o surf foi visto, né, registrado realmente foi em 1778 no Hawaii, né, essa habilidade de subir num toco de madeira, num improviso, né, de materiais e fazer esse deslize das ondas. Mas eu acho que é interessante esse registro, né, enquanto território, a gente pensar onde o surf ele foi visto pela primeira vez, né, como eu falei, no Peru, na Polinésia, em Gana e no Hawaii. E esses registros, né, eles mostram muito a relação cultural mesmo que havia dos territórios, né, que moravam ali beira-mar, né, com esse espaço do mar, né, essa relação muito íntima, muito comum, né, cultural mesmo falando. E isso é muito fácil de observar também em territórios como esse aqui que eu vivo, que é o Maracaípe, onde o surf faz parte, né, dessa cultura local, né? A pesca é o trabalho, o surf é o lazer, né? Daí a ele virar um esporte, a virar um trabalho, é todo um processo. Mas faz parte do lazer o surf, né, nesses territórios praieiros. E aí, qual é a interlocução com a escravidão que eu quero propor, né, trazer? Se pensarmos o processo de escravidão, onde 12 milhões, né, de 12 a 14 milhões de pessoas foram arrancadas, forçadas a sair do seu território, né, onde nesse translado sobreviveram aproximadamente 10 milhões de escravizados, nesse percurso, né, de África, né, dos portos de Luanda até aqui o território, né, falando especificamente Brasil, né, nesse trajeto, quase 2 milhões de corpos foram descartados, né, de acordo com o historiador Lourenço Gomes. Ele analisa, né, que numa média eram de dias, né, que ocorreram a escravidão, 14 corpos foram descartados, né? Isso alterando completamente as rotas, né, de peixes, de tubarões, tornando esse mar, né, esse translado de meses de puras dúvidas, né, de muitas dores, de privações, de banzo,
né, essa experiência de muita dor que foi a escravidão dentro, né, nesse lugar do contexto do mar, torna o mar um lugar muito traumático, um lugar muito hostil, um lugar de muitas angústias. E a chegada a esse novo território também não é o lugar de acolhimento, né? Esse mar que outrora fazia parte culturalmente da vida dessas pessoas passam a ser lugares, né, de pura hostilidade. Essa ancestralidade ela vai ser interrompida, né, por conta desse trajeto forçado. O mar ele se torna um espaço, né, de conflito, de muitos conflitos. E aí como é que nós fazemos essa ponte, né, historiográfica até os dias atuais, né? Voltando agora um pouquinho para Maracaípe, para a história local desse espaço, onde logo após a abolição da escravidão, tanto o Porto de Galinhas quanto Maracaípe continuaram sendo portos ilegais, né, do receptáculo desse contingente de escravizados. Então, aqui, por ser um território ilegal de receptáculo, não houve nenhum registro. Então, em Pojuca, apesar de ser um território negríndio, né, fortemente negro, já que o povo originário daqui, os povos caetés, foram os primeiros a serem dizimados. Então, a nossa historiografia, ela passa muito desse lugar do registro negro. Ela não tem, né, nenhum indício, né, de registro de famílias, de quantitativo que entraram, e até mesmo como o território ele foi gerenciado durante esse período, né, colonial. Então, Ipojuca, ela foi um dos grandes berços da colonização do Brasil, assim, né, no território, né, até hoje vive-se dessa cana de açúcar, mas em contrapartida, né, dessa cana ao litoral, ele torna-se, né, um espaço de muitas exclusões para esses corpos negros. Até a década de 80, início da década de 90, Porto de Galinhas e Maracaípe era um território voltado exclusivamente para essa pesca, né, e esse turismo muito pontual, mas acabou eu ganhando uma visibilidade muito grande a nível nacional, por conta das mídias mesmo, e o olhar para esse território, né, veio já permeado de muitas violências, né, forçando ainda mais a exclusão, né, a relação mar, território, corpo, né, sendo gerenciada de uma maneira muito abrupta. Atualmente, né, a pesca, por exemplo, né, que era o trabalho principal, ele deixa de existir. Hoje, os antigos pescadores vivem da jangada, do turismo, e as marisqueiras, né, as pescadoras também, né, estão vendo aí os seus recursos sendo esgotados mesmo por conta da especulação imobiliária, né? Porto de Galinhas e Maracaípe vive um processo extremamente violento, já de uma PEC das praias, que ainda está essa discussão, mas aqui ela já acontece. E como é que isso tudo reverbera, né, no surf, né? Tem toda uma relação. Como eu havia dito, o surf para as comunidades que estão próximas à praia, ela se torna um lazer, ela é parte dessa construção cultural, dessa identidade de pertencimento. Mas o próprio território, né, ao sofrer essas alterações físicas, humanas, vai perdendo a sua potência de mar para esse surf acontecer. Hoje, Maracaípe, né, que já participou da rota internacional, né, de campeonatos de surf, ele já não entra mais como essa zona, já não tem mais mar para isso, por conta dos avanços das construções, né? Isso tudo vai afetando nesse contexto, né, do empoderamento mesmo que o surf pode promover. O surf, né, e pensando ele enquanto atividade, enquanto esporte, ele vem despertando um interesse cada vez maior, né, por conta
da presença do Brasil nos campeonatos internacionais. Acredito até que a provocação desse tema venha por conta da mídia, que o surf ele vem promovendo de visibilidade para o Brasil, né, disputando aí até com o futebol nessa preferência nacional. O surf ele se tornou o segundo esporte, né, nosso nacional, por conta das conquistas olímpicas, principalmente, né, do Ítalo Silva, né, aqui vizinho nosso, conterrâneo de Bahia Formosa, e até hoje, né, na elite do surf internacional, junto com o Gabriel Medina. Então, essas figuras, né, trouxeram uma visibilidade para o surf aqui no nosso país, e principalmente para os municípios, para os litorais que têm, de alguma forma, essa cultura do surf também dentro da sua identidade. Os brasileiros ele vem dando muito trabalho, né, aos estrangeiros, e eu acho que isso também tem provocado a mídia de algum outro lugar, né? É muito inevitável reconhecer essa popularidade, pensando, por exemplo, que Saquarema, né, uma praia do Rio de Janeiro, é considerado o Maracanã do surf. Entre as etapas, né, do circuito internacional do surf, né, quando ele ocorre, ele escolhe algumas praias, né, do mundo, né, Austrália, Estados Unidos, Peru, e o Brasil é uma dessas praias eleitas, né, a Saquarema. E é muito diferenciada a forma como chega até aqui a própria competição, né? O público que se alcança, as atividades que são realizadas, enfim, é uma semana inteira dedicada a pensar o esporte, né? Com toda uma população envolvida, né? Aquele clássico do torcedor bem brasileiro apaixonado. Então, isso tem gerado uma mídia, tem gerado uma discussão de pensar, né, como o surf, né, que dentro desse estereótipo, desse imaginário, né, se tornou tão distante, né, da nossa população. E eu trago muito essa questão do estereótipo, pensando mesmo como na década de 80, os Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, ali, pós-Guerra Fria, vem construindo um imaginário, uma narrativa sobre a excelência, né, norte-americana. E uma dos braços, né, dessa excelência é o estereótipo mesmo do surfista, né? E aqui eu recorro ao conceito de imagens de controle da Patricia Hill Collins, onde ela trata, né, onde ela traz mesmo enquanto definição, né, essa imagem centrada em estereótipos, né, com marcadores sociais de diferença, onde eles manipulam, né, tanto uma ideia de neutralidade, uma aparência, né, com uma naturalidade que provocam ali injustiças, que provocam práticas sociais discriminatórias. Né? Pensar esse conceito da Patricia Hill Collins com esse estereótipo, né, do surfista, ele é muito interessante, porque no dia a dia, quando olhamos para o nosso litoral brasileiro, né, o nosso litoral aqui, principalmente nordestino, a, a nossa maioria da população negra, indígena, né, não se vê representada nesses espaços. E aí o processo de empoderamento, né, mais uma vez, ele se fragiliza. Como, né, me vejo em determinado esporte se não sou visto nele, né? Então, imaginar, né, que todo um percurso imaginário, né, sobre esse esporte, ele afeta diretamente nas suas escolhas de realizar ou não uma atividade. O esporte em si, né, o surf, já contaminado por esse imaginário, por esse estereótipo, também é um esporte caro, é um esporte que exige, né, uma demanda financeira muito grande para quem se envolve. E como eu havia dito, né, são homens brancos e ricos que organizam esse universo. Então, é um espaço extremamente protegido por essa branquitude, né, um espaço de muito silenciamento, né, que não há uma fiscalização que cheguem, né, até eles para poder rever até mesmo a questão de política de cotas nos espaços, de construção política mesmo do esporte, né? Então é uma bolha mesmo que é muito difícil de se perfurar. É uma branquitude muito blindada, que ainda até mesmo a discussão mais incipiente, né, a gente pensar a discussão mais básica, né, do sexismo, né, do machismo,
ainda assim ele é tratado como questões muito menores. E aí pensar a questão racial, a questão da transfobia, a questão do capacitismo, né? Isso já está realmente muito, muito além do que esse esporte, né, consegue hoje oferecer enquanto discussão, enquanto análise, enquanto proposta de mudança, né, dessa, desse cenário mesmo da atividade do esporte. Então, e como é que isso se reverbera? Se você deseja, né, adentrar no universo do surf, você precisa de patrocínio enquanto atleta, você precisa de apoio, né? Viaja-se muito para poder sustentar esse sonho, e os patrocínios não chegam a partir dos critérios que eu já falei aqui, interseccionais, né? Mulheres negras, lésbicas, mulheres trans, homens trans, enfim, eles não são vistos, né, nesse esporte, nesse espaço, nesse fenômeno. E aí, alguns espaços, né, fazendo essa tentativa de romper, de perfurar essa bolha, né, partem muito de movimentações de mulheres, né? Hoje no Brasil, aqui vou trazer três exemplos, três experiências que vêm buscando refletir sobre o empoderamento, principalmente de meninas e mulheres no surf, né? São movimentos e ONGs que têm buscado repensar até mesmo a dimensão da prática, do que é o surf, né? Quando você está em cima de uma prancha, né, falando aí como iniciante também desse esporte, o nosso lema é olha para frente e para cima, né? Diante de um lema desse, você já entende que o empoderamento ele faz parte, né? Para estar em cima de uma prancha deslizando por alguns segundos, esse empoderamento ele tem que sair, né, tem que ser subjetivo, ele tem que sair estimulado, ele tem que ser, né, incentivado, nutrido. E a nutrição desse empoderamento, como eu falei, né, parte de movimento de mulheres. E aqui eu quero falar primeiramente de um movimento chamado Surfistas Negras, que foi idealizado pela Érica Prado, uma ex-surfista profissional que hoje, né, se dedica à área da comunicação e da visibilidade de projetos que promovem o empoderamento de meninas e mulheres no surf. Ela usa, né, através das redes sociais, né, o espaço, né, para convidar a população a olhar essa diversidade que existe no surf, convidando, né, todos a pensar esse patrocínio, esse lugar de representatividade, né, extremamente importante. Como eu falei, essa imagem criada do surfista nada tem a ver com a realidade nossa local, principalmente nordestina. Então, os surfistas negras, ele vem com essa missão, né, de empoderar, de visibilizar, de enaltecer, né, as atletas e amantes mesmo, né, do surf a se ver nesse espaço, né, esse mar que foi um lugar de hostilidade, hoje passa a ser um convite, né, de reconexão. E falando em reconexão, o segundo projeto é o Águas de Gaia, né, idealizado pela Cris Bosso. Cris Bosso, ela é uma terapeuta, né, onde trabalha a partir do elemento água, e ela vem sendo muito generosa, né, ao pensar o acesso a esse mar através de uma iniciativa coletiva mesmo, né, a partir de mulheres, né, um trabalho de mulheres feito para mulheres, com mulheres, na intenção mesmo desse resgate dessas mulheres em conexão com as suas águas. O Águas de Gaia ele é realizado no segundo semestre, né, em vários trechos do litoral brasileiro, onde são convidadas mulheres onde o mar não faz parte da sua vida, né? Então, são mulheres periféricas, são mães solo, são mulheres trans, pessoas com deficiência, esse empoderamento através de um surf terapêutico, né? Existe uma dimensão para além da atividade do esporte, que é o lugar de conexão com as águas, com esses elementos, né? E essa conversa tem feito parte muito dos nossos projetos, das nossas iniciativas de valorizar, né? De resgatar, para falar a verdade, um processo que se fragilizou, né, historicamente por conta das opressões, né, do machismo, do racismo, da transfobia. E, por fim, né, o projeto justamente do qual eu faço parte, enquanto corpo de diretor, atualmente eu coordeno, né, as atividades, que é a ONG TPM Todas para o Mar, né? A TPM existe há 8 anos,
enquanto ONG são 3 anos, e nós estamos, né, numa tentativa de promover a democratização do surf, né, o acesso ao esporte através de atividades diversas, né, entendendo que não é o surf isolado em si, mas que é preciso permitir, né, que possamos viver as nossas infâncias e as nossas mulheridades de uma maneira muito plena, né, de uma maneira muito situada nesse lugar do pertencimento a esse território. Noala Costa, que é a idealizadora da ONG TPM, Todas para o Mar, ela é uma ex-surfista profissional que representou Pernambuco no circuito internacional, mas por conta mesmo do racismo, até hoje a sua memória foi apagada, né? Nos campeonatos que ela participou, ela nunca foi citada, né, com seu nome e sobrenome, a sua cor nunca apareceu. E é através desse movimento de indignação que ela retorna a Maracaípe, funda essa ONG, funda esse movimento para colocar as meninas e mulheres negras nas águas. Só que ao passo, né, ao longo dessa nossa história, a gente vai entendendo que é muito maior, né, o enfrentamento, né, a trincheira que a gente está, né, construindo, ela atravessa, né, outras questões. E aí, para concluir, né, esse processo, né, não existe empoderamento em espaços livres de opressão. Então, só descolonizando mesmo, né, o que nos disseram sobre nós, sobre o nosso território, sobre o nosso pertencimento, né, como crescer com dignidade e consciente das complexidades, né, do mundo e como é que elas nos afetam, né? E o surf, ele entra como esse espaço de empoderamento, mas existe aí toda uma trajetória de luta que a gente precisa visibilizar. Obrigada por esse espaço, né? Fico à disposição para quaisquer dúvidas ou conversas, né? Deixo aí meu contato para vocês. E, enfim, vamos pensar o surf, sim, e o esporte, né, como parte nossa dessa constituição da nossa identidade, né? As águas como nosso lugar de pertencimento, de volta, de retorno. Obrigada. Na aula de hoje aprendemos sobre o surf que empodera mulheres e meninas. Continue ligada no TV Elas por Elas.